Teve dificuldade de tomar 3 gols dessa equipe. Minutos finais, hein? Que sufoco. Já tinha gente projetando pênaltis, pegando o retrospecto do Hugo. Torcedor corintiano, segura essa emoção. O Timão passou sufoco, mas garantiu a vaga na terceira fase preliminar da CONMEBOL Libertadores. A partida contra a Universidade Central da Venezuela foi de tirar o fôlego e mostrou que a caminhada do Corinthians rumo à fase de grupos não será nada fácil. Time muito limitado, para não dizer outra coisa. E o Corinthians passou. O Corinthians passou de fase. Flávio Prado. Boa noite, passamos, né? O mais importante é isso. Brasil, que bom, né? Corinthians é Brasil e a gente fica... Não é? Pô, que é isso? Ó, Timão, passamos, tranquilo, sossegadinho. Aquela aposta do pilhado que eu propus, ele não topou. Eu pedi pra ele me dar 5 de lambuja, ele não quis dar. Mas, olha, mostramos que realmente é um time com nível internacional. Podemos ser campeão invicto, que nem na última vez. Exatamente. E começou contra o Tátira, também foi na Venezuela, primeiro jogo em 2012, verdade? O único campeão invicto, né? Não, o último. O último, né? Não, Flamengo. O Flamengo conseguiu em 22. E esse confronto vai ficar conhecido daqui a uns anos como a Batalha da Venezuela, que o Corinthians passou, não é? Você vê como é que é, Pedro. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite. Você pega... Dos adversários assim, tradicionais, você pode pegar Corinthians, Bahia e Boca. Quem pegou o adversário mais frágil, mais fraco, foi o Corinthians. Né? O Bahia consegue ir lá na Bolívia, conseguiu o empate, depois liquida aqui 3-0 no jogo de ontem, os Strongest. Né? O Boca pequeno não pega o Aliança, que é melhor e maior do que a Universidade aí da Venezuela. E o Corinthians teve dificuldade de tomar 3 gols dessa equipe, foi demais. Tem que ficar atento. O Mauro César Mineiro hoje falou uma coisa séria. O trio da frente, o Yuri Alberto, Depay e o Garro, jogam muito. Pode complicar. Agora, toda vez que o Hugo sai como herói, é porque lá atrás a coisa tá ruim, viu, Mauro? Tá feio. E aí, mesmo o Hugo falhando no segundo gol, ele pega 2 bolas antes. 3 bolas. 3 bolas antes, principalmente na bola aérea, né? Uhum. Então foi a vitória lá, Corinthians, que nem muita gente gosta, mas para quiser chegar mais longe, e provavelmente, não sei se já acabou o jogo lá em Barcelona, né? Isso. Barcelona não é o Barça. Não é aquele. Mas pode tomar um sufoco do Barça. Do jeito que tá, é o Barcelona mesmo. Do jeito que tá o Corinthians começou... Ainda não acabou, tá nos acréscimos. Tá nos acréscimos. 1-1 tá nos acréscimos. Com homem a menos, lá tá com homem a menos. Barcelona passando. Tá passando o Barcelona. E aí é um adversário muito mais difícil do que essa equipe venezuelana. O Corinthians bateu a Universidade Central da Venezuela, Mauro Betting. Muito boa noite para você, Mauro. Que sofrimento, hein? O torcedor do Corinthians não esperava, né? A gente até estava comentando aqui. O Nilson, é tão difícil, Mauro, falar a Universidade da Venezuela. Ele fala Venezuela. O Nilson estava narrando, lá vai Venezuela. Lá vai Venezuela. Lá UCV. E eu fico toda hora tentando raciocinar, porque a gente chama de UCV, a gente chama de Universidade, outro Central, Universidade Central, enfim. Chame como quiser, mas esse time ficou próximo de levar o jogo para os pênaltis em Itaquera, Mauro Betting. E como disse o Vamp, o adversário mais fraco dessa pré-Libertadores, e o Corinthians sofreu. A defesa do Corinthians, por cima, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o que chega ali tá sofrendo, tá fazendo sofrer o goleiro Hugo Souza, né? Que sofrimento, o Corinthians passa de fase. Mauro Betting, boa noite. Boa noite, Pedro, todo mundo aqui do Canelada, quem tá acompanhando a gente aqui, sempre o privilégio. Fico imaginando, se fosse para os pênaltis e parecia que ia, sobretudo depois do 2-2, eu tô imaginando, o Hugo vai catar uns 17 pênaltis, porque o Corinthians vai errar uns 18, assim, né? E seria uma tensão natural, né? O que me carinha seria em qualquer outro lugar. O histórico corintiano abala e desse time também, né? Embora ele se supere muito por Hugo Souza, mais do que por outros batedores, né? O time do Corinthians tem sofrido demais, o corintiano também. E não dá para sofrer contra a Universidade Central da Venezuela. Eu confesso que no programa da semana passada, depois do 1-1 lá em Caracas, eu falei, olha, esse é um dos 3 piores times que eu já vi em Libertadores. Não me pergunte quais são os outros 2. E hoje eu confesso que ele não é tão ruim. A Universidade Central da Venezuela é melhor do que eu imaginava, o que não significa dizer grande coisa. Agora, o momento do Corinthians é muito pior do que eu imaginava.
Porque, assim, jogou muito pouco. O Hugo fez 3 grandes defesas. Estava 2-2, ele fez uma defesa... Ele fezaço, um tiro de longe, né? Teve um pouco do pacote do Hugo, teve o motivo dele não ter ficado no Flamengo. Ele faz defesas fantásticas, mas uma falha, assim, clamorosa. Mas a falha clamorosa tem porque todas as bolas cruzadas na área do Corinthians eram do time da Venezuela. Então, acho que o goleiro, muitas das vezes, o que ele faz? Pô, como ninguém tá ganhando essa porcaria, eu vou tentar ganhar. Não saiu mal, deu errado, e a equipe da Venezuela empatou no finalzinho do primeiro tempo. Os gols do Corinthians foram bonitos, bem construídos, os 3 foram jogadas bem feitas e tal, mas assim, contra um adversário pavoroso, que jogou talvez a partida da vida dele mesmo, não só por jogar em São Paulo, contra o Corinthians, em Itaquera, mas porque fez uma partida muito melhor que a Encomenda, mas o Corinthians de novo jogou muito mal, mas muito, muito mal. E, de novo, a gente tem alguns clichês, alguns não, a imprensa adora viver de clichês, a gente também, né? Que é corintianíssima a vitória, a classificação como foi, que é do jeito corintiano de ser, do maloqueiro, sofredor, graças a Deus, ok. Mas que, por favor, ninguém use a questão da palavra raça, superação, resiliência, determinação, gente, porque ganhar heróico desse jeito, nem heróico, mas nem heróico, porque é pra ser uma goleada quando é 3-2 no final, é demérito do time. Uma das manias que a gente tem da imprensa, às vezes o time, pô, legal, ganhou 1-0 aos 53 minutos, foi aos 43 do segundo tempo. Gente, isso não é heróico, isso é lamentável. Fica até mais emocionante no final das contas, porque você não viu o jogo 3-2, falei, cara, os caras fizeram 2 gols, como é que foi? Aí você vê como é que é o jogo, ok, é uma engenharia, um roteiro, um plot twist fantástico e tal. Mas, de novo, é muito ruim, é muito pouco. Não dá para ser assim. Ainda acho o maior candidato ao título paulista. Venha quem vier, daqui a pouco a gente vai ter definição, deve ser o Barcelona. Acabou o Barcelona. O Barcelona então vai passar. É melhor que o Nacional, até onde a gente sabe, mas que o Corinthians seja o que não tem sido, né? Porque realmente foram 180 minutos deploráveis do Corinthians, mesmo classificado. Bruno Prado, muito boa noite. Passou o Corinthians. Nesses momentos que a gente fica pensando como vai abrir o programa, destacando a grande classificação heróica do Corinthians, como disse o Mauro. Não! Ou a gente foca... Porque, tipo assim, dá pra chamar de classificação heróica hoje? Boa noite. Não. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. A gente fica até em dúvida, né? Porque, pô, a gente tava imaginando hoje que ia ser uma sacolada, que ia ser uma goleada do Corinthians. Não foi o caso. O Corinthians quase foi pros pênaltis contra um estreante na Libertadores, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Não é nada de heróico, né? O Corinthians se enrolou, né? Contra um time que é bem inferior ao Corinthians, ok? Fez a sua parte, jogou aqui da melhor maneira que podia, mas a culpa é toda do Corinthians, de ter acontecido toda essa dificuldade, todo esse drama, gol já no finalzinho, classificação sofrida, uma possibilidade real de decisão por pênaltis. A culpa foi toda do Corinthians. No jogo lá da Venezuela, passou a impressão de um certo relaxamento. E hoje, acho que foi uma coisa diferente, né? Hoje o time, quando os venezuelanos empataram nas 2 vezes, né? O Corinthians, ele assim, se assusta, ele fica com muita dificuldade para reagir. E aí começa o desespero, a tentar de qualquer maneira jogar a bola na área, de tentar, às vezes precipita a jogada, acelera muito, corre muito. Então o Corinthians, quando a coisa começou a se complicar, o Corinthians ele se assusta, ele fica surpreso, não sabe como reagir. A pressão era toda do Corinthians. Pro time da Venezuela, mesmo com a derrota, eles saem bem. Eles quase conseguiram levar a decisão por pênaltis contra um time que, entre outros jogadores, tem o Memphis Depay, um jogador de Copa do Mundo, de Eurocopa, de Champions League, enfim. Então, só teve esse drama por culpa do Corinthians. Não era para ser dramático, não era para ser sofrido, não era para ser nada disso. Já na Venezuela poderia ter vencido. Então, o Corinthians que criou todo esse drama. Então, não tem nada de heróico, não. O Corinthians, ele se enrolou sozinho num jogo que não era para ser complicado, não. Gente, mas é o Corinthians na Libertadores. É sempre assim. Não é o DNA. Sabe aquele negócio? Não é da praia deles. Vocês vão ver no Campeonato Paulista, ele vai voar. Agora, já no final de semana, já vai ser outra coisa. Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso é um torneio internacional. Se habla espanhol. Mesmo O Timão vai conseguir avançar para a fase de grupos? Queremos saber a sua opinião nos comentários. O que achou do jogo? O Corinthians precisa melhorar para enfrentar o Barcelona? Deixe a sua opinião e já se prepara, porque essa Libertadores promete fortes emoções. Fique ligado no TV Cartola.
para mais atualizações e notícias exclusivas do mundo do futebol.